Gênero. O que é gênero? Na gramática da língua portuguesa, gênero é dividido em masculino e feminino. Graças a isso, palavras como menino e abacaxi são substantivos masculinos, enquanto palavras como menina e maçã são substantivos femininos. O nosso idioma também usa a palavra gênero na biologia. Lá, gênero é uma categoria taxonômica, algo que está associado a um sistema de classificação derivado das ideias de alguns estudiosos, em especial Carlos Linneu, que separaram seres vivos em grupos e subgrupos. Cada grupo ou subgrupo é uma categoria taxonômica com nome próprio. Dentro desse contexto, um gato, por exemplo, é do gênero Felis, e um ser humano é do gênero Homo. Gênero também pode significar um conjunto de coisas relacionadas. Se eu digo, pega lá na geladeira pra gente algo doce, pode ser pudim, chocolate ou algo do gênero. Como eu disse que poderia ser algo do gênero, você poderia trazer sorvete, que estava tudo bem, também é doce. Mas há um grupo de pessoas que quer atribuir um novo conceito para a palavra gênero. Veja o tamanho do texto que o Google utiliza para descrever essa definição de gênero. A identidade de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Ser homem ou mulher é apenas um papel social que pode ser construído ou desconstruído. Essa ideia é o que muitos, assim como eu, chamam de ideologia de gênero. As pessoas que defendem essa ideia, que não tem base científica, querem negar a realidade de que homem é homem porque nasce homem, com cromossomos sexuais XY, e uma mulher é mulher porque nasce mulher, com cromossomos sexuais XX. Chamar leoa de leão não faz dela um leão. E mesmo que você consiga implantar uma juba numa leoa, ainda será uma leoa. Ela pode até se parecer com um leão, mas não ser um leão. As coisas são como são, e damos um nome apropriado para cada coisa que é naturalmente distinta uma da outra. Chamamos tartaruga de tartaruga, alface de alface, leoa de leoa, mulher de mulher e homem de homem. Mas o pior é que tem gente querendo colocar essa ideologia na cabeça de crianças, fazendo assim uma verdadeira bagunça na mente dos pequeninos. Antes de continuar, eu gostaria de mencionar que o transtorno de identidade sexual, também conhecido como disforia de gênero, é o nome que os profissionais de saúde dão para a condição em que o paciente sente um intenso desconforto em aceitar o seu sexo biológico. A seguir, eu vou usar um artigo em inglês e preciso fazer a seguinte observação. Quando eu disse que, na biologia, gênero era uma categoria taxonômica, foi porque na língua portuguesa a palavra gênero pode sim se referir a isso. No entanto, no inglês, a palavra usada para este fim é genus, e a palavra relacionada à identidade de gênero é gender. Também diz que na gramática da língua portuguesa existe o gênero masculino e feminino, mas na gramática da língua inglesa não há. Vamos ao artigo. Segundo o artigo publicado pela American College of Pediatricians, uma associação de pediatras dos Estados Unidos, gênero é um conceito psicológico e um termo sociológico, não biológico. Como eu disse antes, até a palavra usada lá na taxonomia é outra. Antes da década de 1950, o gênero se aplicava apenas à gramática, não às pessoas. As línguas de origem latina classificavam substantivos e seus qualificadores como masculinos ou femininos, e por essa razão, essas palavras ainda são descritas como tendo um gênero. Isso mudou nas décadas de 1950 e 1960, quando sexólogos perceberam que sua agenda de redesignação sexual não poderia ser defendida suficientemente usando os termos sexo e transexual. Do ponto de vista puramente científico, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado e diferenças sexuais inatas. Nenhum sexólogo pode mudar o gênio de uma pessoa através de hormônios e cirurgia. A troca de sexo é objetivamente impossível. A solução encontrada pelos sexólogos foi apropriar-se da palavra gênero e atribuir a ela um novo sentido que se aplicava às pessoas. Muitos têm a visão equivocada de que o gênero, no passado, significava sexo biológico. Embora os termos frequentemente sejam usados de modo intercambiável, eles nunca foram verdadeiros sinônimos. Os pares de cromossomos sexuais XY e XX são determinantes genéticos do sexo, respectivamente masculino e feminino.
Não são marcadores genéticos de um corpo desordenado ou um defeito de nascimento. A sexualidade binária é binária por sua própria concepção, sendo a finalidade a reprodução de nossa espécie. Esse princípio é auto-evidente. Quando uma pessoa acredita que é algo ou alguém que não é, trata-se, na melhor das hipóteses, de um pensamento confuso e, na pior, de uma ilusão, algo irreal. O simples fato de uma pessoa pensar ou sentir alguma coisa não faz com que essa coisa seja realidade. A disforia de gênero é um problema que está na mente, não no corpo. Crianças e adolescentes com disforia de gênero não possuem um corpo desordenado, mesmo que seja isso que sentem. A puberdade não é, na realidade, uma doença. Do mesmo modo, embora muitos homens com disforia de gênero expressem a ideia de que são uma essência feminina presa em um corpo de homem, essa crença não possui base científica. De 80 a 95% das crianças e dos adolescentes com disforia de gênero aceitam seu sexo biológico até o final da adolescência. Continuando. A neurociência documenta claramente que o cérebro adolescente é cognitivamente imaturo e, antes da pessoa chegar aos meados da casa dos 20 anos, não possui a capacidade adulta necessária para fazer uma avaliação de riscos. Existe um problema ético sério em permitir que sejam realizados procedimentos irreversíveis e que transformam a vida em menores de idade que são jovens demais para poderem dar um consentimento válido eles próprios. Finalmente, um estudo de acompanhamento feito ao longo de 30 anos de pacientes transgêneros pós-cirúrgicos na Suécia constatou que o índice de suicídio entre adultos transgêneros operados era quase 20 vezes maior que o da população geral. Os autores resumiram suas descobertas como segue. As pessoas com transexualismo, após passarem pela redesignação sexual, apresentam riscos de mortalidade, comportamento suicida e morbidez psiquiátrica consideravelmente mais elevados que a população geral. O tratamento da disforia de gênero infantil com hormônios equivale, na prática, à realização de experimentos em massa e esterilização de crianças e adolescentes que são cognitivamente incapazes de dar o seu consentimento informado. Existe um problema ético grave em permitir que procedimentos irreversíveis e transformadores de vida sejam realizados em menores que não têm idade suficiente para darem consentimento válido eles próprios. Os adolescentes não são capazes de compreender a magnitude de tais decisões. Nem todos os adolescentes com disforia de gênero vão inevitavelmente se identificar no futuro, mas a ingestão de hormônios do sexo oposto vai inevitavelmente gerar mudanças irreversíveis em todos os pacientes. O adolescente jovem simplesmente não possui maturidade suficiente para tomar decisões médicas importantes. O cérebro adolescente não alcança a capacidade de fazer uma avaliação de riscos plena antes de chegar aos meados da casa dos 20 anos. Esses foram apenas alguns trechos que eu destaquei. Link do artigo na íntegra na descrição do vídeo. Vamos para a próxima matéria. Homem é preso após chamar filho transgênero de ela. Um juiz da Suprema Corte da Colômbia Britânica, no Canadá, emitiu um mandado de prisão contra um pai após ter se referido ao seu filho transgênero, sexo biológico feminino, ou seja, é uma menina, como menina e por pronomes femininos. A adolescente de 16 anos passa por uma transição para o gênero masculino com injeções de testosterona desde 2019, sem o consentimento do pai. O homem teve o pedido de fiança negado e segue preso. O tribunal havia proibido o homem de se referir à adolescente como menina, além de vetar a divulgação de sua identidade em qualquer veículo de imprensa. Ele se entregou à polícia no local no último dia 16 de março. O caso chegou à Suprema Corte em 2019, quando o tribunal decidiu que a adolescente, então com 14 anos, poderia ser submetida a procedimento hormonal para se tornar um menino, entre aspas, mesmo sem aval parental. O tratamento teria sido indicado por um conselheiro da comunidade escolar e pela clínica de gênero BC Children's Hospital, que fornece tratamento com bloqueadores de puberdade e ou hormônios de afirmação de gênero para jovens transgêneros. A justiça também alertou ao pai que, se tentasse dissuadir a filha de desistir do procedimento, seria preso e condenado por violência doméstica. O pai tenta proteger a filha, que é menor de idade, de uma decisão que tem consequências irreversíveis, ou seja, não adianta se arrepender depois, e vai preso e condenado por violência doméstica.
O canadense tentou reverter a decisão da Suprema Corte para impedir o procedimento com base no posicionamento da Suprema Corte do Reino Unido no caso Keira Bell, uma jovem que se arrependeu no procedimento de transição de gênero e tentou processar a clínica responsável pelo tratamento. O tribunal decidiu em favor de Keira, ressaltando a insuficiência de estudos e dados científicos que sustentem os tratamentos de transição de gênero prescritos para adolescentes. Em entrevista à imprensa local, o canadense afirmou que estava sentado, como um pai, vendo uma menina perfeitamente saudável ser destruída. Eu vou parar por aqui, não vou ler a matéria completa. O link da matéria completa está na descrição do vídeo. E aqui na matéria do R7 que fala sobre o mesmo assunto, podemos ver a imagem do pai segurando a foto da filha. E aqui nós também temos a Keira Bell, uma jovem que se arrependeu do procedimento de transição de gênero e processou a clínica responsável pelo tratamento. E aqui ela diz: me permitiram seguir adiante com as ideias que eu tinha na adolescência, quase uma fantasia, e isso me afetou no longo prazo, como adulta, afirmou Keira Bell, que ganhou o processo. O tribunal ressaltou que não haviam estudos e dados suficientes que sustentassem os tratamentos de transição de gênero prescritos para adolescentes. Saiu uma matéria na BBC que também falou sobre o caso Keira Bell, e lá diz o seguinte: em entrevista à BBC, Keira disse que começou a fazer a transição de gênero na adolescência, quando leu na internet sobre o tema e buscou atendimento médico. Daí diz, um passo levou ao outro. Aos 16 anos, passou por 3 consultas de 1 hora de duração e começou a fazer o tratamento com bloqueadores de puberdade durante 1 ano e, depois, com hormônios masculinos, que tomou por mais de 4 anos e meio. Nesse período, passou também por uma dupla mastectomia para a remoção de seus seios. Já esse artigo aqui da Lisa Marchiano, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, chama atenção para um novo fenômeno. Na década passada, no entanto, um novo tipo de disforia de gênero se tornou subitamente comum, em que adolescentes e pré-adolescentes vêm a se identificar como transgêneros do nada. Sem qualquer história infantil de se sentirem desconfortáveis com seu sexo, os especialistas chamaram essa nova apresentação de disforia de gênero de surgimento rápido e estão começando a estudá-la. Embora não se saiba muito neste momento sobre a disforia de gênero de surgimento rápido, parece provável que ela possa ser um tipo de contágio social, em que jovens, muitas vezes meninas adolescentes, passam a acreditar que são transgêneros. Pesquisas preliminares indicam que os jovens que se identificam como trans do nada podem ter sido influenciados pelas mídias sociais que valorizam ser trans. Além disso, os pesquisadores observaram um padrão de grupos de amigos saindo do armário como trans juntos. O Collage também fala de um estudo feito com gêmeos idênticos e diz: apenas 21 pares de gêmeos monozigóticos, de um total de 74 pares monozigóticos, ou seja, 28%, foram concordantes em transexualismo. Os 72% restantes dos gêmeos idênticos foram discordantes em transexualismo. Um índice tão alto de discordância entre gêmeos idênticos prova que ninguém nasce predeterminado a apresentar disforia de gênero, e muito menos a identificar-se como transgênero ou transexual. Isso condiz com um índice muito alto de resolução da disforia de gênero documentado entre crianças e adolescentes quando não foram incentivadas a fazer-se passar por pessoas do sexo oposto. O baixo índice de concordância também responde à teoria de que a disforia de gênero persistente se deve principalmente ao impacto de influências ambientais não compartilhadas sobre certas crianças biologicamente vulneráveis. Para que fique claro, bastam estudos com gêmeos para esclarecer que a perspectiva alternativa de uma identidade de gênero inata, que teria origem em cérebros femininizados ou masculinizados, presos no corpo errado, é, de fato, uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Estudos realizados com gêmeos idênticos demonstram que eventos pós-natais não compartilhados, ou seja, fatores ambientais, predominam no desenvolvimento e persistência da disforia de gênero. E isso não surpreende, já que é amplamente aceito que o desenvolvimento emocional e psicológico da criança é influenciado por experiências positivas e negativas da primeira infância em diante. Estudos com gêmeos demonstram que a disforia de gênero não é uma característica inata. Vamos ver agora mais notícias do que vem acontecendo no mundo. Na Califórnia, a mãe acusa professores de comportamento predatório por dizerem a uma menina de 11 anos que ela era transgênero. Ainda nos Estados Unidos, rede de ensino é processada por tratar menina de 12 anos como menino sem a permissão dos pais. Ideologia de gênero eleva em 1000% o número de crianças em tratamento no Reino Unido. Escócia permite que crianças mudem de gênero na escola sem o consentimento dos pais.
Já falamos também do pai que foi preso no Canadá. Aí você se pergunta, e no Brasil já aconteceu algo parecido? Veja essa notícia aqui. Uma menina transgênero, de apenas 12 anos, conseguiu, na Justiça de Uberlândia, em Minas Gerais, o direito de interromper a puberdade fazendo um tratamento hormonal que impede o desenvolvimento de características sexuais, no seu caso, masculinas. Com o auxílio de sua mãe, ele acionou o Ministério Público que ingressou na Justiça e obteve decisão favorável na Vara da Infância e da Juventude. Também aqui, a Justiça de Minas Gerais atendeu um pedido do Ministério Público do Estado e concedeu uma decisão liminar para garantir a vontade de um adolescente de 12 anos e de sua mãe, em desacordo com o pai, para que o jovem seja submetido a um tratamento que interrompa sua puberdade. A matéria completa de ambos os sites também na descrição do vídeo. O que mais vem acontecendo no Brasil? Ativismo LGBT quer excluir termos como pai, mãe, marido e mulher da vida pública no Brasil. No fim de outubro, uma associação LGBT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, para barrar o uso das palavras pai e mãe em formulários, registros de nascimento, carteiras de identidade e outros documentos públicos no Brasil. As duas palavras seriam substituídas por filiação 1 e filiação 2. Em novembro, um projeto de lei da deputada federal Natália Bonavides, PT Rio Grande do Norte, propôs alterar o texto oficial da celebração de casamento civil no Brasil, suprimindo os termos marido e mulher. E cada vez mais nós vemos a chamada linguagem neutra ganhando espaço na mídia, já apareceu em jogo de videogame e já tem até emissora querendo fazer novela com ela. Fiquem com Cristo Jesus e até.